E aí galera, beleza? Começando aí mais um vídeo desse humilde canal. Eu sou o Felipe, esse é o Habitat Nerd, para falar para vocês aí de um tema um tanto complicado, não é, para quem é fã do filme, para quem está esperando ansiosamente essa franquia, essa continuação do Godzilla de 14. Parece aí, né, que as primeiras informações, os primeiros indícios aí não são tão bons, não são tão positivos assim. Tudo indica, não é, que nós teremos aí, ou melhor, o filme terá, ou melhor, não terá uma bilheteria, né, tão elevada assim logo na estreia. E aí a gente tem alguns números. Essa informação eu vi aí em alguns sites diferentes, então por isso eu não vou destacar nenhum site específico aqui, mas a gente tem aí essa informação em vários sites aí, principalmente lá fora, falando já em relação às expectativas quanto à bilheteria inicial, né, o chamado fim de semana que eles chamam lá, que seria mais ou menos aí realmente a sexta, sábado e domingo. Eles sempre fazem essas previsões, não é? Fazem aí uma pesquisa, eles têm os métodos deles lá para ter uma noção, né, principalmente se tratando de blockbusters, do quanto eles vão arrecadar logo nessa estreia, logo no primeiro fim de semana, como eles chamam lá. E esse fim de semana então incluiria aí o dia de estreia e os posteriormente aí os dias seguintes, que são feriados, então é quando a maioria do pessoal vai ter tempo para ir ao cinema e ver o filme. E os números iniciais não são bons. Tudo indica aí que Godzilla 2 Rei dos Monstros começaria aí com a bilheteria inicial entre 50 e 55 milhões de dólares. A princípio você pode pensar que não é tanto assim, aliás, não é tão preocupante assim e que é um número bem razoável, até elevado, mas para os padrões norte-americanos, principalmente se tratando de blockbusters, esse número não é um número muito positivo. Na verdade, ele é um número negativo, principalmente se a gente for comparar aqui alguns dados quanto a isso. Então a gente tem aí os dados, por exemplo, em relação ao Godzilla de 2014. E aí a gente já vê aí uma diferença bem grande em relação aos números, né, das duas franquias aí. Para começar, o Godzilla de 2014 começou lá o seu fim de semana com algo em torno de mais de 93 milhões de dólares, que é um número bem mais elevado, quase que o dobro aí do que Godzilla 2 deve arrecadar no seu primeiro final de semana. Isso, ou seja, isso já indica aí que o filme não vai começar muito bem. E eu já tinha comentado algumas coisas em relação a isso. Eu já tinha dito aqui que filmes de monstros não são filmes fáceis de se vender. O ano não é um ano tão bom assim, porque tem muita coisa saindo aí, e inclusive Fênix Negra vai estar batendo ali de frente. Então, com esses números aí, né, a gente vê que não é um início muito bom para Godzilla 2 Rei dos Monstros. Em comparativo com o filme anterior, a gente vê que é bem inferior esse início, essa primeira arrecadação, aí, esse primeiro final de semana. Isso não significa necessariamente que o filme vai flopar, no entanto, é um número um tanto preocupante, por exemplo, se você compara, não é claro, com o filme anterior, que começa aí com quase o dobro. Justamente por isso também, num período tão curto, né, do Godzilla 2014 nos cinemas, a gente já teve logo aquele anúncio de que o Godzilla 2 já estaria, digamos, em pré-produção, já estaria saindo do forno aí logo em seguida. O filme depois, é claro, que foi adiado, não é? 2017, 2018 e só vai sair agora em 2019, mas está na porta aí, está chegando e os números não são inicialmente muito bons. Falando um pouquinho mais dos números, o Godzilla anterior, ele arrecadou algo em torno aí de mais de 200 milhões nos Estados Unidos e mundialmente ele arrecadou mais ou menos algo em torno de 530 milhões de dólares, ou seja, o filme mais do que se pagou, porque ele custou pouco mais, se eu não me engano, de 160 milhões de dólares. Comparar também outro filme aqui a gente que está um pouco próximo desse, não é, que foi o Kong lá em 2017. Ele saiu lá em 2017 e logo no primeiro final de semana ele arrecadou algo em torno de 61 milhões de dólares. Seria algo em torno aí, vamos colocar em média, mais de 10 milhões em média do que o Godzilla nas primeiras previsões aí arrecadaria, né, no seu primeiro final de semana. Isso indica que talvez o Monsterverse, né, talvez a franquia não esteja no momento ideal para ela, não é? Talvez o público, né, não está com aquele hype todo porque tinha passado praticamente uma década sem ver nada do Godzilla e finalmente viu alguma coisa. Praticamente não, realmente foi isso. O último filme do Godzilla foi pela Toho, lá em 2004,
Godzilla Guerra, ou Final Wars, enfim. E a gente teve aí só agora, né, aliás, só lá em 2014 foi que saiu um filme, então acho que o hype era bem alto. Agora, né, a gente não tem um hype tão alto assim, até porque quem está em alta são os filmes de heróis, então isso também pesa de certa forma. E a gente vai ter aí mais um filme desse, mais um blockbuster, que vai competir com Godzilla, e isso também pode ser um indício, né, dessas previsões que vai ter uma queda aí. Ainda falando do Kong, né, ele arrecadou pouco mais que o Godzilla anterior, mais ou menos algo em torno de 570, 565, algo em média, algo em torno disso, né, milhões de dólares, é claro, mundialmente, mas em casa ele arrecadou menos que o Godzilla. Então isso também é um número que fala o seguinte para a gente, são números, não tem como prever exatamente quão grande ou quão pequena pode ser essa bilheteria. Eu duvido que seja um filme que flop, né? Geralmente o filme que flopa é aquele filme que ele não consegue arrecadar ou o seu valor ou menos que a metade do seu valor, né? Então Kong, se fosse considerar só a bilheteria norte-americana, é um filme que floparia. Mas se a gente considera a bilheteria mundial, é um filme que não flopou. Na verdade, ele acaba arrecadando até mais que o Godzilla de 2014. Então, são números assim que a gente vê que eles sobem e descem, não dá para a gente ter uma noção exata. Os dois mercados mais importantes, em primeiro lugar, é o norte-americano, né? A gente vai tem que ver aí como é que vai ser a bilheteria lá. Depois vem a bilheteria mundial e o peso na bilheteria mundial tem sido a China aí. Filme que eles compram, filme que eles vão ver, filme que eles compram a ideia, geralmente são filmes que acabam depois tendo digamos, uma pós-bilheteria, né, depois de Estados Unidos e o resto do mundo. A China entra aí e coloca um peso muito maior na bilheteria. Então, é uma notícia preocupante para quem é fã, entre aspas, porque são números que indicam, né, um início não tão bom. Mas também não quer dizer que o filme vai flopar ou que o filme vai dar errado. E por que isso é relevante para nós que somos fãs da franquia? É importante porque esse é um fator extremamente determinante para saber, né, se a gente vai ter continuações da franquia. A franquia só segue em frente se a gente tiver uma boa bilheteria aqui. Eu falei que esse filme era importantíssimo, até porque esse filme é a Liga da Justiça do Monsterverse, é o Vingadores do Monsterverse, é agora que vai se provar isso. O Kong vs Godzilla, Godzilla vs Kong, ele é muito importante, mas é uma outra ideia e tem um Kong que pode trazer um peso a mais para o filme. Então a gente não tem como prever como o Kong vai ser. Mas a gente tem que se preocupar com esse filme agora, porque se a bilheteria não for tão boa, então eles podem até adiar o Kong, ou o Kong vs Godzilla, ou podem até mesmo cancelar prováveis continuações da franquia. Eles podem dar uma pausa aí, colocar tudo na gaveta e dar aí mais uns 5 ou até mais tempo, né? 5 anos ou até mais, parar um pouco aí a produção depois do Kong e ver aí o que é que vai ser no futuro. Então, é um dado um tanto preocupante, mas ao mesmo tempo que não é um dado definitivo, que isso fique bem claro. A bilheteria pode ser baixa inicialmente, mas não quer dizer necessariamente que o filme não vai se pagar e posteriormente que a franquia vai continuar. Até porque eles têm que ver o resultado desse filme e ver o que é que vai ser do próximo filme. Por ser um crossover, tem um peso talvez até maior que esse filme, apesar que esse filme ele já traz 4 monstros clássicos da franquia, né? O Godzilla, o Ghidorah, o Rodan e a Mothra. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. O que é que você acha dessa notícia? Você ficou preocupado como eu? Você acha que também não vai ter nada a ver? Que é só um número aí relevante? Mas enfim, fica aí nos comentários, coloca aí a sua opinião, o que é que você acha? Será que Godzilla 2 pode flopar nos cinemas? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer, para que mais pessoas vejam esse vídeo. Valeu galera, até o próximo vídeo e tchau!